Olá, boa noite a todos. Todos me escutam? Vocês conseguem me dar um retorno aí se me escutam? Vamos dar início ao nosso segundo dia de Semana Jurídica, uma semana jurídica diferente, semana jurídica de férias, para esquentar os motores para as aulas que logo chegam. Hoje eu estou aqui com a doutora Alessandra Varrone de Almeida Prado Souza, que vai falar para a gente sobre mindset em direito médico. A doutora Alessandra ela é advogada, é membro das comissões de bioética e biodireito da OAB do Distrito Federal e bioética, biodireito e saúde da subsecção de Taguatinga. Doutora Alessandra, agradeço imensamente a sua disponibilidade para falar desse assunto que é tão instigante. Até hoje de manhã eu fui na rádio aqui da cidade para falar sobre o evento e algumas pessoas tinham essa sensação de que direito médico é só responsabilidade por erro médico. E eu estava tentando explicar e falar para acompanharem a palestra de hoje, para descobrir que direito médico vai além disso, que tem muita coisa muito interessante. Agradeço também aos nossos alunos, aos nossos convidados que estão aí ansiosos pela palestra. E sem mais delongas, eu já vou passar a palavra à doutora Alessandra. Olá, pessoal. Muito boa noite. Vocês estão conseguindo me escutar? A conexão tá boa? Tá tudo ok? Bom, eu não tenho como não cumprimentar a doutora Cecília. Muito obrigada pelo convite, junto com o Rafael, parceiro de nós, da editora JH Mizuno. Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês. A todos os alunos da Faculdade de Direito de Leme, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o momento meu com vocês. Sintam-se em casa para mandarem perguntas, dúvidas. Eu estou aqui para esclarecer. Eu costumo dizer que nas minhas aulas, a gente não termina nenhuma aula com algum aluno em dúvida. Essa é uma marca minha registrada. Porque é o seguinte, direito médico, eu costumo dizer, a gente só aprende com exemplo. Então, vocês vão verificar que eu dou muitos exemplos o tempo inteiro. Aliás, a aula de hoje, a nossa conversa, ok? Vamos falar conversa, tá? Para ficar mais informal. Vocês são acadêmicos de direito, muito brevemente serão meus colegas, então vamos ficar em uma conversa entre amigos. Enviem suas dúvidas, eu quero ver o comentário de vocês e eu quero que vocês reflitam agora, antes de qualquer coisa, na cabeça de vocês. Hoje, o que é direito médico? Por favor, reflitam, pensem. Quem quiser anotar, depois me enviar no meu Instagram, por favor, fiquem à vontade. Bom, depois desses meus cumprimentos, dessa minha apresentação, muito obrigada, viu, doutora Cecília? Eu também sou professora de vários cursos, dentre eles do CERS, do curso de Direito Médico, né, do CERS, e também do curso Direto ao Ponto, em que eu faço cursos com temas específicos da área do direito médico, para auxiliar na prática quem advoga nesse ramo. E também sou autora do livro de Direito Médico da editora JH Mizuno. Bom, gente, vocês estão reparando aqui meu ambiente, né? Pois é, eu estou de férias em Fortaleza. Mas quando o Rafael me ligou e falou assim, doutora Alessandra, tem uma palestra um dia, final de janeiro, eu pensei, conversei com meu marido, mas Renê, nós estamos de férias. Aí ele falou assim, nós estamos de férias, mas você gosta tanto de falar de direito médico? Eu falei, é verdade. Não, então eu vou aceitar. Não tem conversa. Porque, olha, se tem uma coisa que eu gosto de fazer, e quem acompanha meu trabalho sabe, é falar sobre esse direito médico. Sabe por quê? Vou te falar uma coisa, antes de qualquer coisa. Nós dois, eu e você, nós temos alguma coisa em comum, sabe o que é? Nós somos pacientes. Isso mesmo. Nós precisamos de acesso a tratamentos médicos. Você, em algum momento da sua vida, você precisou de um médico. Eu também. Se é assim, todos nós tivemos as nossas experiências positivas e negativas dentro desse universo da medicina. Então, é muito importante que a gente tenha acesso a algumas informações que são primordiais. Primordiais. E eu queria comentar com vocês um
pouquinho sobre como que eu apareci nesse ramo. Afinal, você já deve ter percebido que direito médico a gente não aprende na faculdade. E é verdade, a gente não aprende. Aliás, muito de vocês, e é por isso que eu fiz aquela pergunta, se vocês conhecem, qual é a opinião de vocês sobre o direito médico, e como a gente não aprende na faculdade, é muito comum que a gente tenha uma opinião sobre direito médico incompleta, ou um pouquinho pequenininha, vamos dizer assim, meio pequenininha. Ah, direito médico é só quando ocorre um erro médico. Ah, eu ouvi dizer que a fulana ela foi fazer uma cirurgia plástica e ela ficou com o nariz torto e ela processou o médico. Geralmente é isso que a gente pensa quando a gente fala sobre direito médico, mas não é só isso. Direito médico é um mundo além disso, um mundo. Então, hoje eu quero que vocês apenas reflitam. Eu vou trazer para vocês o mindset. O que é isso, mindset? A palavra americana, o que é isso? Isso, mindset é quando você modifica o pensamento. Quando você pensa, todo mundo pensa, quando faz a faculdade, a maioria dos universitários pensam em sair, eu vou ser civilista, eu vou ser penalista, eu vou ser tributarista. Todo mundo pensa isso. Isso é normal que alguém faça uma opção, de preferência com aquela matéria que tem afinidades de acordo com o professor. Geralmente é assim. E direito médico não tem na faculdade. Como eu disse, não há essa possibilidade na faculdade. Então, muitas pessoas pensam assim, poxa, se não há, para que eu vou estudar isso? Nossa, o que é direito médico? Onde eu vou verificar isso? Pois bem, um certo dia, eu era civilista, ok, gente? Só atuava no direito civil. Aí eu fui contratada por uma empresa de médicos. Tinham mais de 50 médicos nessa empresa. E eu fui contratada para analisar contratos. Opa, meu ramo. Falei, tranquilinha, pronto, fechando o contrato. Falei, pode mandar os contratos aqui de vocês, médicos, que eu vou analisar tudo certinho da empresa. De repente, isso já tem muitos anos, tá, gente? Eu comecei a estudar essa matéria, ver a necessidade, as dores dos meus clientes, e eu fui vendo e falei, peraí, não está seguro esse contrato. Isso aqui está errado, vocês estão em situação de risco. E eu comecei a aprofundar um pouco e verificar que haviam muitíssimas poucas obras de direito médico no mercado. Então, todas as obras que tinham, eu devorei. Nós que somos do direito sabemos o tanto que é importante ler, ler, ler. Então, eu li tudo que tinha no mercado, tudo. E vi que estavam incompletos. E os meus clientes estavam em risco. Então, eu busquei cursos pela internet, pós-graduação, tudo. Estudei muito. Doutrina nacional, doutrina internacional, e foi assim que eu escrevi o meu livro. Bom, e eu fui vendo que os meus clientes estavam realmente necessitados, mas não só eles. Todos os lugares que eu ia, todas as pessoas que eu conversava, as pessoas me relatavam situações que eu falava, opa, peraí, tá errado, não é assim. Não pode ser, isso está de acordo com a lei. Você pode cobrar tal coisa do plano de saúde, só para vocês terem um exemplo. Uma vez eu fui num salão de cabeleireiro, e o meu cabeleireiro estava lá mexendo no meu cabelo, ele começou, me confidenciou que ele havia descoberto câncer. Tinha feito um exame específico, tinha recebido diagnóstico de câncer, portador de câncer. E ele estava desolado, simplesmente desesperado. Por quê? Ele não tinha plano de saúde. E ele era um usuário do SUS, portador de uma doença severa, e estava preocupadíssimo como é que ele ia fazer para ter acesso ao tratamento médico. Pois bem, eu disse a ele, vem aqui, vamos sair um pouco desse ambiente do salão, que eu vou te falar algumas coisas sobre direito. E orientei a ele, e é até bom que eu fale isso para você, porque você pode conhecer alguém que precise dessa informação. Nós temos uma lei que garante, gente, peraí, vou falar de novo, lei. Nós temos uma lei que garante que todas as pessoas que recebem o diagnóstico de câncer têm um prazo específico para ela ter acesso a tratamentos médicos. E se ela não tiver acesso a esse tratamento médico, ela pode buscar por meio do judiciário. Orientei esse meu cliente, fiz todo esse acesso e ele brevemente conseguiu o tratamento para o seu câncer e hoje, graças a Deus, ele está curado. Então, é muito importante que a gente tenha, no mínimo, noções básicas sobre o direito médico. Pode ser que você não precise de um advogado especialista nesse assunto, pode ser que você nem queira estudar, porque, afinal de contas, você não gosta de medicina, não gosta muito desse aspecto de saúde.
Ok, tudo bem. Mas o mínimo de conhecimento nessa área você precisa ter. É como eu disse, todos nós somos pacientes. Nós precisamos de médicos e os médicos precisam da gente. Então, a gente tem que ter esse acesso, esse contato, contato com os direitos que nós, pacientes, temos. Não só na esfera, porque para esses médicos, eu era advogada deles, mas é muito importante que eu, como paciente e também como advogada, saiba os direitos de outros pacientes, de outros, dos meus familiares, enfim. São direitos que a gente não pode abrir mão. E, bom, eu tenho certeza que vocês já perceberam o brilho no meu olhar quando eu falo dessa matéria. E eu falo para vocês, gente, vocês que ainda não se formaram, que estão aí cursando o curso da faculdade, pode ser que muitos de vocês estejam desanimados. Nossa, eu vou fazer concurso público, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu digo uma coisa para vocês, façam, sigam a carreira profissional, a opção profissional de vocês, aquela que dá o brilho nos olhos. Aquela que você fala com paixão. E é justamente isso, graças a Deus, que eu tenho essa paixão. E é por isso que eu abro mão de um período das minhas férias para falar aqui com vocês. Isso mesmo, eu abri mão das minhas férias para estar aqui nesse momento, para passar um pouquinho do meu amor, dessa minha paixão pelo direito médico. Para quem sabe, se você tem essa afinidade, talvez você teve a matéria de medicina legal na faculdade, você tenha gostado, ou gosto de assuntos ligados à saúde, então, ó, venha para cá, assista essa aulinha, reflita comigo, talvez, quem sabe, você veja um novo ramo do direito. Aliás, falando nisso, é um ramo extremamente próspero, sabe por quê? Porque existem pouquíssimos profissionais que dominam a matéria. É como eu disse, direito médico vai muito além de responsabilidade civil. Então, quando você conhece uma matéria que poucos conhecem, e inclusive uma matéria que todo mundo precisa, é como eu disse, pode ser, gente, que você nunca precise de um advogado familiarista, tá? Para assinar um divórcio, né? Sei lá, alguma coisa parecida, pensão. Pode ser que você nunca precise disso. Pode ser também que você nunca precise de um advogado penalista, um tributarista, mas, ó, deixa eu te falar uma coisa. Assuntos ligados a direito à saúde e direito médico, você com certeza você vai precisar. Então, no mínimo, é como eu disse, noções básicas você tem que ter. Então, é por isso que eu separei aqui alguns assuntos que são muito legais. Eu costumo dizer que este ano, aliás, de 2020 e 2021, todo lugar que você acessa informações, ou qualquer mídia social, qualquer lugar que você olhe, você encontra direito médico. Qualquer lugar. Eu tenho certeza que alguns de vocês pensaram assim, essa professora tá louca, tá viajando. Onde é que eu estou vendo direito médico? Eu não vi lá cirurgia plástica, não estudei erro médico, não vi violência obstétrica. Poxa, onde é que tem direito médico? Pega seu celular agora, entra no seu Instagram, entra no site da Globo, você vai ouvir sobre notícias do Covid. E eu vou contar alguns casos práticos na aula de hoje para que vocês consigam ver na prática como o direito médico está em tudo. Isso mesmo. Direito médico, ele está em todos os lugares. Em todos os lugares. E nunca, na história, direito médico esteve tão em evidência como hoje em dia. Todo lugar que você vai, todo lugar que você assiste, tem contato com notícias, você vê de direito médico. Se você sai à rua, você tem que sair de máscara. Por quê? Porque nós temos uma lei que nos obriga a isso. Se você vai a algum lugar e você não está fazendo uso, você não faz o uso da máscara, você não pode entrar, porque é obrigatório o uso de máscara. Enfim, todas essas situações evidenciam um cuidado com a saúde em decorrência dessa pandemia. Bom, feita essa abertura inicial, eu quero contar um caso prático para vocês, porque eu gosto muito de história, como eu disse no começo. Direito médico, você só aprende com exemplo. Eu não vim aqui para falar assim, gente, olha, direito médico tem o princípio da autonomia da vontade do paciente, o princípio hipocrático da beneficência. Eu não vim falar só isso aqui. Eu vou falar, mas eu não quero falar assim. Porque quando terminar essa aula, você já esqueceu. Então, vou fazer o contrário. Eu vou contar um caso real para vocês. Eu quero que vocês reflitam comigo e quando vocês perceberem, vocês já vão dominar essa matéria. Presta atenção. Caso real, hein?
Bom, eu sou de Brasília. Lá em Brasília, no ano passado, quando começou essas questões envolvendo a pandemia, apareceu uma mulher, uma senhora, que ela havia acabado de voltar da Itália. E no Brasil havia pouquíssimos casos isolados de pacientes com a Covid confirmada. Em Brasília, não havia nenhum caso. Pois bem, essa mulher, ela voltava de férias da Itália junto com seu marido. E ela começou a apresentar sintomas da doença. Presta atenção, não havia ninguém na cidade contaminado. Pois bem, ela procurou um hospital e ali ela foi colocada em isolamento, porque aguardando o resultado do exame, e o estado dela foi piorando e ela ficou ali internada. Acontece que o seu marido, que havia viajado com ela, que havia retornado de viagem, que fazia visitas diárias a ela, e não fazia uso de máscara, porque naquele primeiro momento a máscara era opcional, pois bem, ele estava livre. Se negou a fazer o exame PCR, aquele exame do cotonete no nariz, não disse que não havia qualquer sintomas e não havia necessidade dele fazer. E seguiu a sua vida normal, absolutamente normal. Ele ia em tudo. Ele ia ao seu trabalho, ele ia ao shopping, aos restaurantes, supermercado, igreja. Ele teve uma vida normal. E a sua esposa, ela ficou vários meses internada no hospital. E ele, no primeiro momento, ele ia visitá-la e seguir a vida. Os médicos começaram a ficar aterrorizados com aquela situação, porque a notícia que vinha da China, lembram, era o começo da pandemia. Pouco se sabia a respeito de tudo que a gente sabe hoje, mas se sabia que era altamente contagiosa. Pois bem, a informação que se vinha é que as pessoas que tivessem contato próximo com pacientes confirmados deveriam ser postas em quarentena, porque muito provavelmente elas estavam contaminadas. E se elas estivessem contaminadas, as outras pessoas que tivessem contatos com ela seriam contaminadas. E aí os médicos, então, buscaram acionar a vigilância sanitária, que acionou o GDF, que é o Governo do Distrito Federal, a gente chama de GDF, avisando que havia uma paciente internada no hospital de Brasília, cujo marido estava possivelmente contaminado, estava tendo uma vida normal. O governo do Distrito Federal ajuizou uma ação, escuta, gente, acionou uma ação pedindo que esse paciente ele fosse obrigado a fazer o exame médico, esse exame de confirmação, PCR, para saber se ele estava ou não com a doença, e que fosse posta e que ele fosse colocado em quarentena. Ou seja, ele deveria ficar na casa dele e só sair de lá quando ele não estivesse mais com a doença. Mas aí o paciente, esse esposo, né, que na situação era um paciente, ele se manifestou dizendo que era um direito dele, afinal de contas, a nossa Constituição Federal, ela fala do que as pessoas têm o direito de ir e vir, têm a sua liberdade. Então, como que ele ia ser privado de um direito constitucional? Pois bem, a juíza brilhantemente decidiu sobre a prevalência do direito coletivo em prol do direito individual e obrigou que esse paciente fosse forçado a realizar esse exame do PCR, e fosse colocado em quarentena, sob vigilância, ou seja, ele ia ter um acompanhamento para que ele fosse mantido e também acompanhado sua evolução nas questões de saúde, sob pena de multa de R$20 mil. A decisão, a muitos de vocês que já estudaram direito constitucional, devem estar passando pela cabeça, mas como? Que decisão horrorosa! Como é que uma pessoa vai ter seu direito privado? Como é que um direito subjetivo, um direito coletivo pode ser maior que o direito de ir e vir? Eu aprendi isso na minha aula de direito constitucional. Pois bem, a questão é a seguinte: nós temos uma lei, número 13.979 de 2020, que é a lei que trata das questões de pandemia. E lá, especificamente, ela tem um artigo que ela obriga pessoas com sintomas sejam forçadas a realizarem esse exame para confirmação do diagnóstico, e havendo esse diagnóstico, ela também pode ser colocada
independentemente da sua vontade, independentemente de qualquer coisa, ela deve ser colocada em quarentena, mesmo que ela não queira. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o coletivo, há uma situação em que outras pessoas podem ser atingidas por esse mal maior, essa doença grave, foi fundamental para que essa juíza ela decidisse em prol do direito coletivo ao invés do direito individual daquela pessoa. É claro que esse paciente ficou muito revoltado, mas ele foi obrigado a fazer esse exame, amparado a decisão pela Lei 13.979 de 2020. Ele fez esse exame, que foi confirmado, e ele foi colocado em quarentena. Ele não precisou pagar a multa, é claro. Bom, agora eu levanto algumas questões para vocês. É como eu disse, eu trago primeiro o exemplo para que vocês consigam perceber aonde a gente encontra o direito médico. Aliás, a gente não depois desse caso, lá em Brasília, a gente não conseguiu ter mais controle sobre pacientes que foram diagnosticados. Então, a decisão ela foi altamente correta, porque a gente pelas incertezas da ciência, e principalmente pelo período em que a gente estava, é bem provável que esse paciente ele tenha contaminado outras tantas pessoas. Então, olha a importância dessa decisão. Olha a sabedoria dessa juíza em decidir em prol da coletividade e prejuízo dessa pessoa. Pois bem, vamos levantar algumas questões. Alguém de vocês já ouviu falar sobre sigilo médico? Pois bem, com certeza que sim. Sigilo médico nada mais é da proteção ofertada naquelas informações adquiridas durante a relação médico-paciente. Então, é o seguinte, sabe aquelas informações que você repassa para o seu médico? Aquela conversa que você tem? Pois bem, todas elas são protegidas pelo sigilo profissional. Isso quer dizer que o médico ele não pode falar nada, não pode repassar a outras pessoas nada daquilo que você conversa com ele. Se você contar para ele, por exemplo, vamos imaginar que você é uma pessoa que faz uma terapia, procura um psiquiatra, aquilo que você confidencia para esse médico psiquiatra, ele não pode contar com outras pessoas. Então, é muito importante que você saiba essas informações. Se você é uma pessoa que tem uma doença contagiosa, vamos imaginar um HIV, e você procura um médico, ou você deixa de procurar um médico com receio que esse médico divulgue essa informação a outras pessoas, tenha certeza que ele não pode fazer isso. Se ele fizer, além de crime previsto no Código Penal, ele vai infringir um artigo do Código de Ética Médica, ou seja, ele vai ser responsabilizado no CRM, Conselho Regional de Medicina do seu estado. Então, ele não pode fazer isso. Pois bem, voltando ao nosso caso. Preste atenção. A relação era entre a paciente, a esposa e os médicos, ok? A partir do momento que os médicos perceberam que o marido, ele era uma provável pessoa contaminada, uma pessoa que havia portadora dessa doença, da Covid, esse marido se tornou paciente. Porque os médicos, eles fizeram perguntas, estabeleceram um mínimo de relação médico-paciente com esse marido. A partir de então, dessa relação médico-paciente, todas as informações deveriam ser protegidas, não é mesmo? Pois bem, deveria. Acontece, lembra que eu falei para vocês do Código de Ética Médica? Pois é, lá no artigo 73, parágrafo único, estabelecem 3 exceções em que o médico pode quebrar o sigilo médico. São elas, quando há uma obrigação legal, quando há um estado de necessidade, ou quando o próprio paciente autoriza. Vou falar brevemente sobre essas informações, porque eu acredito que isso é uma informação que todo mundo deve ter. Fora esses 3 casos, eu ressalto, médico nenhum pode passar as informações. Se você tem receio que o seu médico faça isso, fique tranquilo. Aliás, se ele fizer, você tem o direito de obrigá-lo a não mais fazer, mas aí já houve prejuízo, mas você pode fazer uma representação no CRM, ok? Pois bem, quando há o dever legal, é justamente nessa situação do nosso exemplo. Sabe por quê? Porque o médico, ele verificou que esse paciente, o marido, o esposo,
era bem provável que ele estava contaminado com a Covid. Então, e Covid, ela entra num rol de doenças que são de notificação compulsória. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma notificação em que o médico ele é obrigado a avisar a autoridade competente. Isso mesmo. Quando um médico ele diagnostica um paciente com Covid, ele é obrigado a avisar a autoridade competente que existe um paciente naquela localidade com as demais características, idade, sexo, enfim, algumas características daquela pessoa, ele precisa informar que existe esse paciente está com a doença, até porque a vigilância sanitária ela costuma procurar esse paciente para saber como que está a evolução da doença, tá? Só para você saber. Então, olha, quando há essa situação, o médico ele tem o dever de quebrar o sigilo médico. E aí, então, ele avisa a vigilância sanitária. Pois bem, nessa situação foi exatamente isso que aconteceu. O médico ele não quebrou o sigilo médico porque ele tinha o direito, aliás, o dever de quebrar o sigilo médico e avisar a autoridade competente que havia um possível paciente contaminado circulando pelo Brasil e transmitindo a doença. Então, era um dever do médico. Pois bem, eu falei do dever legal. O estado de necessidade ocorre quando o médico ele verifica que é uma avaliação subjetiva. Ele analisa aquele paciente, ele vê uma situação e ele fala assim, situação perigosa. Devo quebrar o meu sigilo médico, porque agindo assim, eu vou evitar um mal maior. Vou trazer um exemplo. Imagine que o médico do trabalho, ele recebe um paciente de uma determinada empresa para que esse paciente seja avaliado a pedido dessa empresa. E aí ele percebe que aquele paciente ele tem apneia do sono, ou seja, ele dorme com muita facilidade. Ele tem aquele distúrbio de ronco, né? E faz com que ele durma com muita facilidade. Acontece que esse paciente é motorista de ônibus. Motorista de ônibus com facilidade para dormir. Não dá certo. Nessa situação, o médico ele pode quebrar o sigilo médico, procurar a empresa e informar que aquele paciente tem uma doença que ou colocará, ou seja, colocou o próprio paciente em risco, ou também a coletividade, as outras pessoas. Porque imagina, se ele dirige, ele pode vir a sofrer um acidente de carro e outras pessoas, ou até mesmo ele, vir a falecer. Então, nessa situação, ele tem há um estado de necessidade, é uma análise subjetiva do médico. Ou quando é a terceira hipótese de possibilidade de quebra do sigilo médico, quando o médico, ele, em conversa com o paciente, esse paciente autoriza por escrito que o médico quebre o sigilo médico. Por exemplo, quando você pede um atestado de falta de trabalho, se você observar, você lá vai constar que você esteve na consulta, que o médico verificou que você estava com alguma doença específica, e lá no final ele vai colocar assim, CID, e vai colocar a numeração. Esse CID é um código internacional. Quando o médico coloca essa informação, ele informa para qualquer pessoa, ou seja, qualquer pessoa que tiver acesso àquele documento, que você é portador de alguma doença. E esse CID, inclusive, tem de doenças contagiosas, tem de doenças que causam vergonha no paciente, expõem o paciente. Então, essas informações, elas só podem ser fornecidas com autorização por escrito do paciente. Nessa situação, se você precisa dessa declaração, desse atestado de médico, o médico ele deve pedir ao final que você assine, confirmando que você aceita quebrar o sigilo médico. Bom, informei para vocês que não houve quebra do sigilo médico, né? Mas então, vamos entrar um pouquinho no direito médico. Existem situações, se eu costumo dizer, que são basilares na relação médico-paciente. E são elas os princípios do direito médico, os princípios da bioética. Bom, eu vou trazer para vocês são 4, tá? Vou trazer 2 princípios da bioética que fazem parte desse meu exemplo que eu separei para vocês. Bom, gente, eu separei o princípio da autonomia da vontade do paciente e o princípio da beneficência da vontade, princípio da beneficência, me desculpa. Esses 2 princípios, eles foram escritos e idealizados por Hipócrates.
Prestem atenção. Sabe quem foi Hipócrates? Eu tenho certeza que muitos de vocês não sabem, vou explicar. Hipócrates, ele viveu 2000 anos antes de Cristo, ou seja, bem antigo. Ele é conhecido como o pai da medicina. Ele idealizou, ele diagnosticou, ele relatou várias doenças. Então, ele praticamente estruturou muitas das coisas que até hoje são usadas na medicina. Aliás, o juramento que os médicos fazem, os acadêmicos, os bacharéis da medicina, quando eles se formam, eles fazem um juramento. E é justamente o juramento de Hipócrates. Lá fala sobre a proteção do paciente, a proteção do sigilo. Bom, trazendo isso, a bioética, que o direito médico faz parte da bioética, que trata de questões envolvendo paciente e a medicina, ela tem 4 princípios da bioética. Eu vou falar de 2. O princípio hipocrático da autonomia da vontade do paciente fala justamente da vontade do paciente. O que isso quer dizer? O médico, ele deve sucumbir, ou seja, fazer aquilo que o paciente quer, quando assim puder fazer. Então, vamos pensar na seguinte situação. Vamos imaginar que uma mulher, ela está em trabalho de parto. Tá tudo bem, gestação ok, gravidez a termo, bebê saudável, a contração está evoluindo, a abertura do canal vaginal está se expandindo, tá tudo lindo, 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 lindo. Maravilha para o parto normal. E aí o médico fala assim, mãezinha, eles adoram falar mãezinha, né, gente? Quem aí já percebeu isso? Mãezinha, vamos partir para uma cesariana? A cesariana é mais rápida. Já, ó, em meia hora você já está aqui, já está com o seu bebezinho no seu colo. Mais fácil, já vai, ó, daqui a pouco vai ter troca de plantão. Vamos logo partir para uma cesariana. E a mãe fala assim, não, doutor, eu quero um parto normal. É meu desejo ter um parto normal. Nessa situação em que o médico verifica que não há situação de urgência e emergência, ou seja, não há risco algum para a mãe, nem para o bebê, ele verifica também que o estado de saúde dos dois está ok, a contração, a evolução do trabalho de parto está tudo maravilha. Se ele verifica que está tudo seguro, por que não obedecer, sucumbir à vontade da paciente? É a obrigação do médico fazer isso. Hipócrates, lá na época de Hipócrates, já percebia que era muito importante para o médico obedecer esse desejo do paciente. Então, em muitas das situações, fora, é claro, as situações de urgência e emergência, o médico ele deve se voltar ao paciente. Ele deve ouvir, direcionar os seus ouvidos ao paciente e escutar qual que é o desejo desse paciente. Eu vou falar desse segundo princípio e aí eu vou voltar no nosso exemplo. Bom, o segundo princípio é o princípio hipocrático da beneficência. Aqui, neste princípio, o médico ele deve fazer aquilo que for melhor para o paciente. Imagine a seguinte situação: se o paciente ele está com um paciente diabético, uma diabetes descompensada, ou seja, descontrolada, e o médico verifica que ele está com uma grave ferida que não cicatriza de jeito algum no pé. O médico se vê na seguinte situação, seguinte dilema. Ele olha a ferida, ele olha o estado de saúde, ele vê que aquela ferida não vai cicatrizar. Aí ele fala para o paciente: paciente, é necessário que haja amputação desse membro. E o paciente fala assim: não quero. Não quero, não quero, não quero. Mas o médico explica: o paciente, sabe o que é? Se você não fizer essa amputação quanto antes, essa ferida vai evoluir, e ao invés de você perder o pé, você vai perder metade da perna. E se você não cortar, não houver amputação a tempo, você vai acabar perdendo toda a perna e assim por diante, até que não chegue o momento que você venha a falecer por conta da diabetes. Nessa situação, o médico se vê, ou ele faz a vontade do paciente, ou ele faz aquilo que for mais seguro para o paciente. O que ele faz? Ele vai sucumbir ao bem-estar do paciente, não à vontade do paciente. Porque nem sempre a vontade do paciente é igual àquilo que é realmente melhor para ele próprio.
Então, nessa situação em que ele vê, ou ele amputa o membro, ou ele deixa, não faz aquela cirurgia para ver se o paciente concorda com ele, ou se tenta um tratamento alternativo, nessa situação, o médico vai utilizar-se do princípio hipocrático da beneficência e fará a cirurgia independentemente da vontade do paciente. Agora, lembra do nosso caso de Brasília? Pois bem, aqui, a vontade do paciente, do marido, do esposo, tão acolhedor, tão cuidadoso com a sua esposa, que ela todo dia visitá-la no hospital, mesmo sendo uma doença altamente contagiosa, ele não queria fazer o exame. Ah, não queria. Eu tenho nós estamos no país livre, né? Geralmente é assim que eles fazem. Eu tenho o meu direito e eu não quero fazer esse exame. É minha autonomia. Pois bem, ele é realmente a autonomia dele. Só que existe uma outra situação: o bem-estar. Era um período, aliás, é assim até hoje, né? Quando você percebe que o paciente está com sintomas de Covid, ele tem ali sinais de que ele é portador dessa mazela. Ele não precisa, independentemente da vontade dele, ou seja, independentemente da obediência ao princípio da autonomia da vontade do paciente, ele deve ser obrigado a fazer o exame e ser colocado na quarentena, mesmo que ele não queira. Justamente por se tratar de um princípio hipocrático do bem-estar, que é o bem-estar. Se ele que é o paciente, que é aquele que está com o mal, com a doença, aquele portador daquela doença, se ele não tem interesse, o médico, a equipe de profissionais, deve cuidar disso. Deve se voltar a atenção para o que é melhor para aquele paciente. Como uma doença nova, pode ser que muitos pacientes passem pela Covid e sarem, né? Consiga passar por ela sem qualquer sequela, sem qualquer mal. Mas existem muitos que precisam ficar no hospital e muitos perdem a vida por conta dessa doença. Então, foi editada essa lei 13.979 justamente pensando em situações como essa. Então, vamos imaginar que não houvesse essa lei. Bastavam os médicos utilizarem dos princípios hipocráticos da autonomia da vontade do paciente ou o princípio da beneficência para fazer aquilo que é melhor para o paciente. Bom, gente, vocês perceberam que direito médico a gente realmente estuda em várias situações, não é mesmo? Pois bem, eu trouxe um segundo caso para vocês. Esse caso também é real, tá, gente? Porque eu gosto mesmo do real. Aliás, como eu disse, nós temos tantos casos de direito médico aqui, porque eu vou ficar falando de caso imaginário, não é mesmo? Pois bem, bora lá. Que o tempo corre. E quando eu começo a falar de direito médico, gente, eu não vejo nem o tempo passar. Então, eu tenho que ficar olhando para o relógio. Porque senão, a hora que eu vejo, já acabou. Bom, teve um paciente também no começo da pandemia. Ele foi diagnosticado com Covid. Sabe onde ele estava? Em Salvador, lá na Bahia. Ele foi diagnosticado com a doença, estava dentro de um hospital. Quando ele recebeu o diagnóstico, ele ficou desesperado. Ah, ficou louco. Meu Deus, eu vou morrer. É uma doença mortal. O que eu vou fazer? Ficou desesperado. Sabe o que ele fez? Fugiu do hospital. Fugiu. Ninguém soube para onde ele foi. Pegou um carro e, ó, bora. Fugiu. O estado todo, lembram, gente? Lembram? No começo da pandemia. Ninguém sabia para onde ele tinha ido. Ninguém sabia. Todas as polícias foram acionadas, todo o estado todo em busca daquele paciente que havia se evadido do hospital. E ele foi achado em Arraial da Ajuda. Num hotel, Arraial não, Trancoso. Ele estava lá, desfrutando, assim como eu, do hotel na cidade, num hotel lá em Trancoso, descansando, buscando ali, sarada da Covid, de maneira bem tranquila. Pois bem, ele foi tirado do seu quarto, foi levado para a cadeia, e da cadeia ele foi colocado de novo dentro do hospital. E ali ele teve que ficar até o momento que ele se recuperou da doença. Bom, eu trouxe esses exemplos para vocês. Agora, eu quero discutir com vocês algumas questões envolvendo o direito médico. Bom, vocês repararam que eu falei, no exemplo anterior, de questões pontuais do direito médico.
como sigilos, princípios, não é mesmo? Mas agora, com esse segundo exemplo, eu quero trazer para vocês a interdisciplinaridade do direito médico. Com poucos ramos do direito, o direito médico, ele liga todos os ramos do direito numa matéria só. Vou explicar melhor. Para você ser um profissional do direito médico, você tem que fazer uso do direito civil, direito constitucional, processo civil, processo penal, direito do trabalho, direito empresarial, direito internacional, direitos humanos. Olha, é muita matéria. Você sabe por quê? Porque o direito médico, ele envolve situações não somente simplórias, que uma questão, um artigo do direito civil e um artigo do CPC resolve essa questão. Nesse exemplo que eu contei para vocês, eu vou trazer um pouquinho dessa interdisciplinaridade do direito médico. Pois é, essa atitude desse paciente, essa atitude de que ele se evadiu, ele saiu do hospital, né? Foi para um hotel em Trancoso e lá ele ficou, ok? Imagine que no hotel, no começo da pandemia, ele não sabia, não fez uso de máscara, de luvas, né? A gente não sabia direito como é que as pessoas eram contaminadas, o grau de contaminação do vírus, não é? Era tudo muito novo, ok? Tá. Vamos imaginar que ele teve contato com a recepcionista do hotel, com a camareira, com o pessoal do restaurante, ele sentou ao redor da piscina, enfim, e com os outros hóspedes. Vamos imaginar que ele conversou com outros hóspedes. Todas essas pessoas que estavam em ligação nessa cadeia de relacionamento com ele, ali na hospedagem do hotel, estavam em risco de serem contaminados, não é mesmo? Gente, o vírus, ele é altamente contaminante. Isso é até hoje. Então, todas essas pessoas poderiam ser contaminadas. No direito penal, isso é crime? É crime. Nós temos o artigo 267 e 268 do Código Penal que trata a respeito disso. Ele fala sobre a epidemia, transmitir doenças relacionadas à epidemia, e aí também o artigo 268, ele fala sobre uma infração sanitária, que é justamente isso aqui. Então, nessa conduta, nesse nosso exemplo, há uma tipificação penal. Aliás, 2 tipos penais. Então, vocês viram que o direito médico, ele é muito além de questões somente de direito médico. Então, nós trouxemos para vocês esse exemplo de direito penal. Pois bem, agora, imagine para o proprietário do hotel. Vamos lá. Pense comigo. Aquele paciente que estava hospedado no hotel, imagine a cena. A polícia invadindo o hotel, abrindo o quarto, pegando o paciente, saindo com o paciente, assim, né? De mãozinha dada, né? Para não falar que estava carregado, vamos falar de mãozinha dada. Esses policiais, todo mundo viu, esses policiais levaram essa pessoa para o isolamento lá no hospital. Vamos imaginar que o proprietário do hotel, ele ficou sendo procurado pelos demais hóspedes que viram essa situação, viram a cena. Imagina os outros hóspedes. Meu senhor, como é que essa situação aconteceu? Como é que você não verificou essa situação? Nós vamos pegar essa doença, eu quero o meu cancelamento, eu quero meu dinheiro de volta, eu quero ir embora daqui hoje. Imagine quantas situações assim aconteceram. Diversos cancelamentos de hospedagens em decorrência dessa atitude irresponsável desse paciente. Vamos imaginar que esse proprietário teve que contratar uma empresa de desinfecção. Além do prejuízo com hóspedes, ou seja, com o cancelamento dos hóspedes, ele teve que fazer essa contratação desse valor, desse numerário que era para ele inesperado, não planejado. Além disso, ele também teve, vamos imaginar que algum funcionário tenha sido contaminado e tenha sido que ficar em tratamento na sua casa. Esse proprietário do hotel teve que pagar as incumbências trabalhistas desse seu trabalhador, não é mesmo? Todo esse prejuízo financeiro, além, imagina que várias outras pessoas cancelaram e toda aquela imagem do hotel tenha sido divulgada na internet e tem havido um grande prejuízo à imagem do hotel. Todo esse prejuízo sentido
pelo proprietário do hotel pode ser ressarcido? Pode ser pedido judicialmente um ressarcimento para esse paciente responsável? É claro. Não foi esse paciente que foi ser hospedado lá no hotel e de um modo totalmente irresponsável, gerou esse prejuízo financeiro para esse pobre dono do hotel? Assim, houve uma atitude responsável. Então, quando ele gera um dano previsto no Código Civil, quando ele gera um dano, esse gerador do dano ele é obrigado a indenizar, a reparar o dano que ele mesmo gerou. Então, o proprietário do hotel, dando um exemplo, nem sei se a pessoa entrou com a ação, tá, gente? Hipoteticamente, o proprietário do hotel, ele teria direito a buscar uma indenização dessa pessoa. Agora, imagine na esfera do hospital. Dentro desse hospital, vamos imaginar que tenha sido um hospital público, pouco importa. Mas vamos imaginar, não sei qual hospital que era, vamos imaginar que era um hospital público. E que um médico ou um enfermeiro tenha facilitado a fuga desse paciente. Vamos dizer que havia uma amizade, uma cumplicidade desse profissional com o paciente. E aí, esse paciente conseguiu fugir dali. Esse profissional que agiu de maneira irresponsável também poderá sofrer penalidades administrativas. Vamos imaginar que ele seja um médico. Além da responsabilidade dentro do seu código de ética médica, ou seja, além da possibilidade de sofrer uma infração ética dentro do seu órgão de classe, ele deverá prestar informações para o próprio Estado, ou seja, para o próprio hospital. Enquanto funcionário público do hospital, ele tem a obrigação, por meio de um PAD, processo administrativo disciplinar, ele deverá, direito administrativo, hein, gente? Deverá prestar informações ao seu superior daquilo que ele fez, seja ele médico ou enfermeiro. Então, gente, nesse nosso exemplo, a gente viu Constituição Federal, que é o direito de ir e vir, o direito individual, o direito individual desse paciente, dele de querer ficar sozinho no hospital, ou até mesmo no exemplo anterior, o direito individual de não fazer um exame, de ir e vir, em prol das duas situações que diz direito à coletividade. Então, nós vimos direito constitucional, direito civil, que é ainda na esfera de indenização, o Código Penal, quando a gente pensa numa tipificação criminal daquela conduta, e também o direito administrativo. Bom, esse é o nosso segundo exemplo. Para terminar, eu vou ver, se sobrar mais um tempo, eu até conto mais casos, mas vamos lá. Vou contar o meu terceiro caso, também real, que eu gosto mesmo de exemplo real, sabe por quê, gente? Como disse para vocês. Direito médico, a gente aprende na prática. E existem diversas situações que a gente vê o direito médico no dia a dia. Pois bem, eu estava lá no meu escritório, eis que eu recebo uma ligação de uma médica desesperada. Doutora, pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda que está acontecendo um bololô aqui no meu hospital que eu não sei o que fazer. Falei, calma, me conta. Me conta, respira fundo, me conta o que está acontecendo. Ela falou assim, pois bem, eu estou atendendo um paciente idoso, médico, que está diagnosticado com Covid, acontece que ele não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Ele vai morrer. Vai morrer. Não sei se hoje ou se semana que vem, mas ele vai morrer porque o estado dele é muito grave, está entubado, ele tem mais de 90 anos, não tem solução. E ele, enquanto ele estava bem, ele fez as diretrizes antecipadas. Parou, presta atenção, no meu parênteses, diretrizes antecipadas de vantagem. O que é? Extremamente novo e atual, gente. Trazido da Europa para direto para o Brasil. Diretrizes antecipadas de vantagem nada mais é quando uma pessoa ela expressa, ainda em vida, ainda consciente, aquilo que ela deseja que seja feito a ela no momento que ela estiver inconsciente ou ela estiver à beira da morte. Um pouco fúnebre, né? Mas é importante que vocês saibam que a morte, gente, ela acontece. Se tem uma certeza na vida que nós temos, é a morte. Então, a gente tem que aprender a falar de maneira um pouco menos traumática
a respeito disso. Aliás, na Europa já se fala a respeito de suicídio assistido e aqui a gente não consegue nem falar a respeito do mínimo sobre morte. Bom, existem as diretrizes antecipadas de vontade. Esse paciente, ele havia feito a diretriz, ele havia falado que ele gostaria de não receber manobras de ressuscitação. Aliás, ele não estava entubado, gente, minto. Ele estava apenas com respiração artificial. E ele não gostaria de receber ser entubado. Não era o desejo dele. Ele tinha discriminado quais seriam os limites dele e quais seriam as vontades dele nos momentos finais de vida. Ele tinha feito isso. A médica, ela estava diante de duas testemunhas neste momento. E ela anotou tudo no prontuário, inclusive, esse paciente ainda estava lúcido e ele assinou. Acontece que essa médica que presenciou as diretrizes antecipadas não era a mesma que havia me ligado. Porque aquela estava no plantão e essa era outra médica que estava atendendo esse paciente no plantão. Pois bem, acontece que o hospital não queria autorizar que fossem feitos cuidados paliativos. Cuidados paliativos, vou explicar. Cuidados paliativos é um tratamento médico que o paciente deve receber quando ele espera a morte. A morte, ela vai acontecer. Então, ele é dado a ele medicamentos para que ele não sinta dor, mas não vai ser feita nenhuma intervenção médica para que seja prolongada, postergada a vida dele, além daquilo que é o caminho natural da evolução da doença, ou da idade, enfim. Então, chama cuidados paliativos. Voltando ao nosso exemplo. Então, o hospital não estava autorizando que essa médica aplicasse os cuidados paliativos. Queria que fossem feitas todas as intervenções possíveis e imaginadas para que esse paciente não morresse. Só que o estado de saúde dele era gravíssimo. Ele ia morrer. E aí ela me ligou, doutora, pelo amor de Deus, olha, eu não aceito postergar a vida dele. Esse senhor já sofreu demais, é uma doença muito grave, ele está sofrendo e tem idade. A família não quer que seja feita essa intervenção desnecessária. O que eu faço? Eu falei, prontuário está seguro? Ele realmente fez essa diretriz? Ele falou expressamente? É verdade isso? A família toda está aqui me apoiando a não fazer nenhuma intervenção. Então, faça a vontade do paciente. Utilize-se do princípio hipocrático da autonomia da vontade do paciente e obedeça às últimas vontades dele. Pois bem, ela foi contra o hospital, mas ela obedeceu à vontade do paciente. Naquele mesmo dia, eu chego a arrepiar quando eu lembro desse momento. Verdade, gente, chega a arrepiar, que eu tô de camisa, não vou mostrar para vocês. Nessa mesma tarde, ela me ligou por volta do horário do almoço, naquela mesma tarde, foi um sobrinho acompanhar os momentos finais desse paciente. E numa transmissão online, esse paciente se despediu e ele veio a falecer, se despedindo de todos os seus familiares. Aquela médica, ela foi aplaudida de pé por todos os familiares daquele paciente. O que ela fez? Ela apenas obedeceu à vontade do paciente. Só isso que ela fez. Só isso. Se ela tivesse feito a vontade do hospital, o que teria acontecido? Ele teria sofrido muito mais e não teria sido salvo. Então, gente, eu trouxe para vocês esses exemplos. Tem muitos mais. Eu posso ficar aqui a noite inteira. Mas eu trouxe esses para vocês verem o tanto que o direito médico está aqui, ó, coladinho da gente. Coladinho. Principalmente nessas questões agora da vacina, questões envolvendo, é obrigado, não é obrigado, terei que tomar, né? Tudo isso envolve direito médico. Por que demorou tanto a vacina? Por que a vacina demora tanto para ter chegado à comercialização? Tudo isso envolve direito médico. Então, ela está longe de ser somente aquelas questões envolvendo responsabilidade civil. Falei muito além daquilo que eu devia. Vou devolver para a Cecília. Doutora Cecília, muito obrigada pelo convite. Quem tiver dúvida, quem quiser fazer comentário, se tiverem dúvidas, quiserem me curtir lá no meu Instagram, Alessandra.advogada, estou à disposição de vocês, gente. Que riqueza de palestra. Eu sou muito suspeita.
Eu escolhi o tema dedo porque eu adoro, eu trabalho também com direito médico, e da mesma forma, doutora, eu tive muita dificuldade em encontrar material de qualidade, né? Porque a gente encontra uma coisinha de um lado, uma coisinha do outro, mas não encontra muitas obras, são poucas e sempre os mesmos autores, né? Falando sobre direito médico de forma mais interdisciplinar, como foi feito aqui na palestra. Espero que os nossos alunos tenham aproveitado. Alguns desses temas são os meus queridinhos, muitos alunos sabem como é a diretriz antecipada de vontade, eu amo esse tema, sempre que possível eu trago para eles, mas de fato não faz parte do currículo tradicional da faculdade, né? Então foi por isso também que eu escolhi esse tema, para que eles tivessem contato com um assunto diferente, atual e muito interessante, não por menos estão lotada, estou lotada de perguntas aqui, tanto pelo WhatsApp quanto pelos comentários. Eu vou escolher algumas e já expliquei para eles lá nos comentários que a doutora Alessandra estará disponível pelo Instagram, quem quiser curtir lá o Instagram dela e perguntar por lá, o que não der tempo ela responder agora, ela vai responder por lá, tá bom? E eu vou pedir para que vocês já assinem a lista de presença que está aqui na descrição do vídeo, que vai ser por ela que eu vou fazer o sorteio logo após as perguntas. Tudo bem? Então, a primeira pergunta... doutor, eu gostaria de dar um último recado que eu esqueci aqui. A editora Mizuno acabou de me informar que vai liberar um cupom de desconto para alunos da Anhanguera. Eu vou depois compartilhar lá no Instagram, tá? Tanto do Direito Leme quanto no meu pessoal. Mas o cupom se chama Anhanguera, em letras maiúsculas. Até dia 2, vocês conseguem aí desconto em todo o site, tá bom? Então, a editora, muito gentilmente, além da parceria com o evento, também está fornecendo desconto para vocês. Lembrando que o evento é em conjunto com a editora Mizuno, que fez esse link, né, com os autores das obras, e a obra de hoje, que será sorteada, é de autoria da professora Alessandra. Bom, a primeira pergunta que eu tenho aqui é do Antenor, e ele fez várias perguntas. Antenor, eu vou fazer a primeira, e se houver tempo eu faço as demais, que realmente o tema é muito instigante. Ele pergunta o seguinte: quando o médico é processado, ele pode utilizar o prontuário de um paciente para explicar a sua conduta e tentar se eximir de uma possível condenação? Ou ainda assim ele vai ter que seguir, obedecer o sigilo médico? Bom, nessa situação, o Código de Ética Médica já trata a respeito disso. Então, lá no Código de Ética Médica, autoriza ao médico utilizar-se do prontuário médico em sua defesa. Ou seja, o que isso quer dizer? O paciente, quando processa um médico, pode ser que nem sempre ele coloque os prontuários de modo completo no processo. Então, o médico, ele tem sim o direito de trazer todo o prontuário para mostrar ao juiz, ao judiciário, como de fato ocorreu aquela relação médico-paciente. Então, ele pode fazer o uso de todo o prontuário e, agindo assim, não quebra o sigilo médico. Muito obrigada. Eu tenho mais uma pergunta da Vânia Bettini, e ela elogiou a palestra, né? Tem até fã-clube já aqui nos comentários, diversos elogios, e ela perguntou o que pode ser feito caso a família não queira contar ao paciente o que de fato o acomete. E eu acho que eu iria até um pouquinho além nessa pergunta. Por que o médico contou apenas para a família e não para o paciente, né, que ele tem algum tipo de doença? Então, eu gostaria que a doutora explicasse um pouquinho sobre isso. Bom, na verdade, como você disse, Cecília, médico, a obrigação do médico, a relação médico do paciente é do médico com o paciente. Logo, o que isso quer dizer? Que o médico ele tem que relatar as informações, as orientações, tudo aquele globo de informações que a gente fala nisso, que é chamado direito à informação. Tudo isso que circunda a relação médico-paciente deve ser feito pelo médico
ao seu paciente, ao enfermo, né? E ele não deve, sem a autorização deste paciente, relatar aos familiares. Ele só poderá fazer isso, por exemplo, quando esse paciente, ele for, vamos imaginar, uma pessoa inimputável, né? Ou doente mental, alguma situação assim, ou quando for menor de idade. Aliás, o próprio Código de Ética Médica fala que mesmo quando for menor de idade, o médico ele deve ainda assim permanecer o sigilo médico. Então, só para deixar vocês um pouco mais curiosos, vamos imaginar que uma adolescente, ela procura um posto de saúde e lá ela confirma que ela está grávida. E ela avisa a médica que ela não quer que seja avisado os seus pais da gravidez. O médico pode avisar os pais? Pode. Porque a obrigação da proteção do sigilo, a obrigação dessa relação é do médico com o paciente, independentemente dos pais, dos irmãos, de quem for. Então, ele realmente não pode quebrar nem informar, é a relação contrária. Ele não pode quebrar essa relação e informar os familiares, independentemente de qualquer coisa. Eu achei muito interessante a pergunta, porque efetivamente a gente vê isso na prática, né? E aí o paciente, que é o verdadeiro interessado, pessoa muitas vezes, ainda que menor, teria esse direito protegido, mas maior, capaz, e ele está totalmente ignorante do que lhe acomete, né? E a família resolve esconder para protegê-lo, seja por qualquer motivo. Então, o médico, quando ele acaba informando a família ao invés do paciente, ele está descumprindo o sigilo médico, né? Por isso que eu dei uma acrescentada aqui na pergunta, mas acho muito importante que a gente esclareça, porque não é só uma coisa de senso comum, que as pessoas acham que é que efetivamente acontece na prática, né? Mais uma pergunta da Elaine. Ela diz o seguinte: naquele caso do segundo exemplo, né, do cara que vai lá pro hotel, caberia alguma ação penal por periclitação? Ele também responderia pelo tipo penal? Os dois tipos penais que eu consigo visualizar são esses que eu falei, do 267 e do 268 do Código Penal, né? Que, na verdade, é mais de transmissão da doença, né? E que nessa situação ele expõe as outras pessoas que ali tiveram contato com ele a uma doença de cunho epidemia, né? Tem uma pergunta também, na verdade tem várias, eu vou compilar numa só. Com relação à vacina, eu acho que é bem importante que nós estamos aí numa discussão muito grande com relação à vacinação, e eu achei interessante porque tem o viés da criança. No caso dos pais que não querem vacinar uma criança, o que pode ser feito, né? Que atitude pode ser tomada nessa situação? Não leva a criança para tomar vacina regular do posto, ou agora mesmo que a gente está nessa situação de vacina contra a Covid, eles falam, não, a gente não vai vacinar essa criança. Existe alguma coisa a ser feita? Sim. Bom, vamos lá. Com essa questão da vacinação, vou falar primeiro na parte da vacina da Covid, tá? Existe uma portaria do 28 de 2020, que é de setembro do ano passado, publicada em setembro do ano passado, em que ela elenca as pessoas que receberão a vacina. E as crianças e adolescentes não fazem parte desse rol. Por que não fazem? Porque o que se sabe hoje a respeito da Covid é que ela pouco aflige, ou seja, pouco mal produz na saúde das crianças e dos adolescentes. Então, em razão disso, se prioriza aquele grupo de pessoas que mais são afetados pela doença. Então, assim, hoje, dia de hoje, dia 26 de janeiro de 2021, não existe previsão de vacinação contra a Covid para crianças e adolescentes. Agora, voltando. Vacinas de modo geral. Existem vacinas hoje no Brasil que elas fazem parte da vacinação, da campanha obrigatória. Campanha obrigatória, que existe uma lei de 73 que fala a respeito de imunização. Essa lei, ela é uma lei que ela elenca situações que há necessidades de vacinas, e aí ela autoriza que determinadas doenças tenham esse cunho obrigatório.
Então, quais são, só para vocês terem alguns exemplos. A vacina da BCG, de febre amarela, de gripe, de tétano, de sarampo, coqueluche. Essas vacinas que eu elenquei, elas fazem parte desse rol obrigatório. O que isso quer dizer? Que as pessoas, elas devem tomar essa vacina. Não quer dizer que a polícia vai bater lá na porta e falar assim, você é obrigado a ir lá no posto tomar essa vacina. E vai ser assim, do mesmo modo, no se tratar da Covid. Essa lei que eu falei, a Lei 13.979, ela prevê algumas possibilidades das pessoas serem prejudicadas caso não tomem a vacina. Então, vamos imaginar que ela faça uso de benefícios assistenciais. Pode ser que ela perca esses benefícios se ela não tomar as vacinas. Lembrando que a vacina, não há previsão de que todas as pessoas serão obrigadas a tomarem a vacina, tá? Hoje, não há essa previsão. Existem grupos, depois se quiser até falo quais são essas pessoas. Vamos imaginar que os pais, eles não querem que as crianças e os seus filhos sejam imunizados. Sei lá, de tétano, de outras doenças, tá? Então, existe uma previsão no Código Penal que faz com que obriga os pais a manterem esse calendário atualizado. Então, esses pais, eles podem receber multas, eles podem serem prejudicados caso eles não atualizem essa caderneta de vacinação. Inclusive, tem até a possibilidade de não conseguir fazer a matrícula escolar caso não haja a vacina, caso essa criança não seja vacinada. Então, é nesse viés, ninguém vai ser preso, né? Ninguém vai ser a casa invadida, né? A televisão adora falar isso, então isso não vai acontecer, tá, gente? Muito obrigada, é muito importante. Inclusive, eu tenho filhos, né? Quando a gente vai fazer a matrícula das crianças na escola, é obrigatório, faz parte dos documentos. A gente leva o comprovante de endereço e tem que levar a carteira de vacinação atualizada, porque senão a gente não consegue a matrícula. Mas a gente também tem algumas exceções, né, doutora Alessandra? Às vezes aquela criança, ela é alérgica a um dos componentes da vacina e ela não pode tomar. Então, nesse caso, evidentemente que a gente vai poder ter uma excepcionalidade para liberar essa criança daquela vacina específica. E eu vou fazer uma última pergunta, a gente ainda vai ter mais, então eu vou pedir para que as restantes vocês levem lá para o Instagram da doutora Alessandra, até para que a gente não se estenda demais, afinal estamos em férias ainda. A doutora Alessandra, muito gentilmente, né, fez uma pausa no passeio para conversar com a gente, o que eu agradeço imensamente, porque realmente foi extremamente proveitoso. E a pergunta também é uma que repetiu bastante, então por isso que eu escolhi a questão de decisões médicas que envolvem algo relativo a uma religião. E aí tem várias perguntas nesse sentido, e uma delas diz respeito, inclusive, à transfusão de sangue, que, inclusive, já foi analisada pelo STF. Então, se a doutora puder falar um pouquinho como que funciona esse balanço aí entre o direito à saúde e o direito à religião, à liberdade religiosa, agradeço. Pois bem, existe uma denominação religiosa que ela veda que aquela pessoa que se intitulariza seguidora dessa religião, ela faça transfusão de sangue, porque ela não pode ter contato com o sangue de outra pessoa, né? Senão ela tem alguns seus prejuízos ligados à religião, que isso não convém a gente discutir aqui. Pois bem, dentro do direito médico. Vamos imaginar que uma criança, ela dá entrada ao hospital e diante da sua gravidade, do seu estado de saúde, os médicos verificam que há necessidade da transfusão de sangue, senão ela pode vir a óbito. Ali há uma grande chance de um evento maior na sua saúde, ela vir a falecer. Nessa situação, os médicos voltam a atenção aos pais, explicam a situação, falam da necessidade da transfusão, e os pais falam, não quero, a gente não aceita, nós não aceitamos que nosso filho, nossa filha, faça a transfusão de sangue porque é contra a nossa denominação religiosa. Nessa situação, em que há um risco iminente de morte,
Ou seja, situação de urgência e emergência. Aí eu lembro a vocês aquele princípio lá, o princípio da beneficência. Nessa situação, o médico tem que trazer o princípio da beneficência e pensar. Ele tem dois caminhos. Ou eu faço a vontade dos pais, que nem é a vontade da criança, ou eu faço a vontade dos pais, ou eu faço aquilo que é melhor para o meu paciente. Quem que é o paciente? A criança. O que o médico faz? Ele vai fazer aquilo que é melhor para a criança, independentemente dos pais. Não interessa a autorização ou não dos pais. O médico, a equipe de profissionais que estiverem atendendo aquela criança, deverá fazer aquilo que for melhor para a criança. O que for, transfusão, cirurgia, o que tiver que fazer para salvar a vida daquela criança. Situação diferente, é uma cirurgia eletiva. Vamos imaginar, eu gosto muito de exemplo, vamos imaginar que uma mulher ela precisa fazer uma cirurgia de retirada de útero. Sei lá, tem algum problema ali, e ela precisa retirar o útero. É uma cirurgia, embora seja uma cirurgia simples, de acordo com a medicina baseada em evidência hoje em dia, é uma cirurgia denominada simples, mas é uma cirurgia. Então, o médico, no seu atendimento, fala da cirurgia e a paciente já informa, geralmente com um atestado assim, de pronto para o médico. Doutor, assina aqui que você não vai fazer a transfusão de sangue em mim. E o médico fala assim, oi, o que está acontecendo? O que é esse papel? Né? O médico muitas vezes nem sabe o que é aquilo, é pego de surpresa. E a paciente ela já informa que ela não aceita em hipótese alguma ser transfundida, né? Receber esse sangue. E se ela o receber, assim que ela se recuperar, ela processa o médico, porque ele fez alguma coisa que ela não queria. Então, nessa situação que se trata de uma cirurgia eletiva, o médico pode, utilizando-se da sua vontade, ou seja, da sua opinião pessoal, o médico pode abrir mão desse atendimento, o médico falar, paciente, procure outro profissional, porque eu não me arrisco. Eu não aceito a sua vontade, então eu não te atendo mais. O médico pode fazer isso, ou também ele pode falar, essa cirurgia eu não vou fazer. Porque pode ser, como uma cirurgia que tem riscos, e aí pode ser que essa paciente ela venha a fazer uso, tenha que receber essa transfusão de sangue para que sua vida seja salva, né? Então, nessa situação, o médico pode não fazer essa cirurgia, porque se trata de uma cirurgia eletiva. Respondida a pergunta? Muito bom, excelente. Agradeço as respostas. Ainda temos muitas. Efetivamente, a situação que a gente vive, né, fez com que todos se preocupassem com essas questões de saúde, com essa questão médica, até mesmo sem saber, porque eu acho que mesmo quem estava achando, direito médico é só responsabilidade civil por erro médico. Agora, ouvindo os temas, percebeu o quanto isso acontece todos os dias no nosso meio social, na nossa família, porque sempre tem alguém nascendo, sempre tem alguém que fica doente, que precisa de algum cuidado, e da mesma forma que a doutora falou, a morte faz parte da vida, então a gente também passa por essas situações. Eu vou fazer o sorteio, então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, para que vocês consigam ver o sorteio. Então, vou atualizar aqui a listinha dos participantes, 288 neste momento. Vou criar a planilha e vou copiar aqui os nomes lá para o sorteador. Tem nome, gente? Que beleza! E a editora Mizuno já foi atualizado 290 agora. A editora Mizuno ela vai mandar amanhã mesmo a obra para o vencedor. Cruzando os dedos, vamos ver quem foi o sorteado. Graciele Borges Ferreira Tischer, parabéns, nossa aluna aqui da faculdade, parabéns. Tenho certeza que fará bom proveito, porque eu sei que ela é muito estudiosa. Espero que lhe seja muito útil. Então é isso, gente. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada à editora Mizuno, à professora Alessandra, a todos que nos assistiram.
eu os convido para estarem aqui no mesmo horário, amanhã às 19h30, com mais uma palestra. Espero que esteja sendo muito proveitoso para vocês e abro a palavra para a professora para suas considerações finais. Gente, eu adorei. Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido ver brilho nos meus olhos. Falar de direito médico, para mim, é apaixonante. Eu quero ter conseguido, né? Espero ter conseguido passar um pouquinho dessa paixão para esse tema que é tão atual, tão em evidência e próspero para quem deseja advogar. Parabéns à ganhadora do livro. Espero que você faça uso, que você goste. Quem quiser me seguir no meu Instagram, no meu canal é alessandra.advogada. Se quiser me enviar mensagens, dúvidas, perguntas, estou à disposição. Muito obrigada, parabéns a vocês da universidade, a editora JH Mizuno. Excelente evento. Contem comigo, gente. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.